Fala galera, tudo beleza? Olha eu de volta. Exercício 2 da aula 16. Estamos trabalhando até agora a volumetria do cubo, né? Eu trabalhei na aula 16 o entendimento da luz, que era o conceito sobre o que seria a luz, né? Tipo, os tipos de luz. Expliquei sobre o que seria uma luz natural, luz artificial. E tentei de uma maneira assim, imaginária, né? Tentar imaginar o que seria quando a luz toca em um objeto, um cubo no caso, é o primeiro objeto que a gente está fazendo. O que acontece quando a luz toca no cubo e que não temos nada, tipo assim, não tem atmosfera para rebater essa luz, porque ela acaba iluminando outras áreas. Não temos nenhuma outra área, né, próxima, nenhum plano para também rebater essa luz. E só temos o ponto de luz, né, e o objeto. É como se trabalhamos na aula passada. Aí eu estava lembrando desse exercício, que ele é bem bacana, que é o seguinte. Eu vou aproximar ele aqui da câmera, para vocês tirarem um print aí dele e vocês usarem. Mas eu vou deixar ele aqui do lado. Eu vou deixar ele aqui, ó. Vou colocar o quadro. Eu vou deixar ele aqui para mim, mas vou colocar o quadro. Qual o segredo desse exercício? Antes de fazermos aqui os cubos. Foi que eu falei a respeito da forma, né? Quando a luz atinge o objeto, a gente olha para isso aqui e a gente imagina que existem linhas, mas na verdade não existem linhas. Existe o encontro de um plano e outro plano. É assim que conseguimos identificar as formas, né? E tudo que está ao nosso redor. Quando o plano é arredondado, a gente percebe a curva por conta da área que está mais iluminada, a área que não está mais iluminada. Digo isso quando a gente olha para um cilindro, ou um cone, enfim, qualquer forma arredondada, não uma esfera. Como ele está trabalhando com cubo, né, eu falei sobre isso, eu disse, ó, gente, na verdade, nada tem linha, tudo tem curva, tem forma, e o encontro de formas e planos acarreta no que parece ser uma linha, mas na verdade não é. É simplesmente a ausência e incidência de luz no plano. Então, esse exercício aqui ele é legal. Por quê? Porque eu vou fazer ele aqui de maneira rápida. Para vocês podem exercitar ele aí depois, podem exercitar em outras atividades. Ele serve muito para quem gosta de desenho de retrato realista. Um exemplo. Por quê? Porque a ideia é que a gente consiga entender nesse desenho que não é uma forma exata, né? Não tem formas exatas. Só quadrados, só retângulos, formas retilíneas, né? São 5 nuances de tons, 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que quando eu tirei uma cópia ali, né? Eu imprimi, só que esse do meio aqui ele deveria ser o branco absoluto do papel. Esse de cima o preto absoluto, e aqui tem 3 tons de cinza, que seria esse tom de cinza médio. Não, esse tom de cinza médio. Esse tom de cinza deveria ser mais claro do que o que está aqui. E esse tom aqui escuro, só que ele está bem escuro. Ele está quase próximo ao preto, mas não é preto. No original ele é um pouco mais suave, mas não adiantou. Tirei foto, tentei. Mas pensem assim, ok? Um preto absoluto, um branco absoluto, preto absoluto, branco absoluto, um tom cinza médio, um tom cinza mais claro, um tom cinza mais escuro. Quando você tenta ajustar, aí o que acontece? Quando você vai fazer um desenho que você precisa representar essas graduações, e todo desenho que você vai fazer, provavelmente existe essas graduações, existe um preto absoluto, existe um branco absoluto, e existem as tonalidades, né, do cinza médio, o mais claro e o mais escuro. Você precisa pensar em progressão, como fazer isso aí de maneira progressiva, aos poucos você preencher todas as áreas e não fazer tipo assim, a primeiro ponto mais escuro, fazer o ponto só médio, porque às vezes você acaba se atrapalhando e você perde a mão. Se você fizer o tom médio cinza claro um pouco mais escuro do que o que deveria, já era. Você vai ter que intensificar todos os tons, até para mostrar que no cinza mais escuro ele já está praticamente o preto. Então, esse exercício ele existe para isso, para ajudar a esse ajuste, né? essa noção. Então, eu vou tentar fazer aqui aos poucos para vocês verem o que é que eu faço. Num primeiro momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o preto mais intenso, né? O mais intenso que eu vejo aqui. Esse tom daqui, que é o tom
o tom cinza mais escuro e o cinza médio. Eu vou marcar suave aqui, eu vou dividir esse exercício em 3 partes, 3 desenhos, né? Olha, eu vou fazer um primeiro retângulo, vou marcar bem suave aqui, a ideia é só um exercício. Marco ele aqui bem suave. Tem um quadrado branco aqui no meio, em cima, né? Um pouco mais em cima. Tem um quadrado, um retângulo, né? Um retângulo, outro retângulo com preto bem escuro. Tem um retângulo aqui do cinza mais cinza médio. E aqui eu tenho um cinza mais intenso e o outro. Vou pegar um lápis. Deixa eu ver qual eu posso pegar aqui. Pronto, eu tenho um 5B, muito bom. Vou começar, ó. Vou preencher essa área. Eu sei que aqui eu tenho um cinza já mais intenso. Sei que aqui embaixo eu tenho um cinza também intenso, mas não é. Essa marquinha nessa minha prancheta sempre faz isso. Eu acho que é uma sujeira. Aqui. Esse cinza é o mais escuro, mas perceba que eu não estou tentando deixá-lo já totalmente mais escuro, né? Eu estou gradualmente tentando representar. Esse aqui seria um cinza médio. Esse aqui é um cinza médio. E pronto. Então, percebam, assim, de maneira avulso, quando você olha para isso aqui, claro, não está como esse aqui. Perceba que eu não marquei nem o cinza médio e nem o branco. Por quê? Porque a ideia é que gradualmente eu sinta a necessidade de deixá-lo mais correto. Aí, num segundo passo, eu vou desenhar aqui embaixo. Eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou marcar o desenho, marcar toda essa construção aqui. Olha aí. É mais em cima aqui, né? Vou apagar aqui que eu botei muito para baixo esse retângulo. E farei a mesma coisa. Eu vou começar marcando o preto mais intenso. A mesma intensidade, não vou mudar nada. O que eu acho que seria o preto mais intenso. O que eu acho que seria o cinza mais escuro. Esse cinza aqui mais escuro. E o que seria esse cinza médio. Seria um intermediário. Aí dessa vez o que é que eu vou fazer? Eu já vou marcar o cinza mais claro. Só que quando eu marquei o cinza mais claro, eu tô achando... Aí por que é legal o exercício? Eu tô achando que tá muito parecido com o cinza médio. E o cinza médio também tá muito fraco. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho um cinza mais claro. Esse cinza aqui médio, eu quero que ele fique um pouco mais com o aspecto de ser um cinza médio. Se esse cinza médio é um pouco mais escuro, esse cinza escuro já é também um pouco mais escuro. Olha aí. E para não ficar muito próximo desse meu aqui, eu já posso escurecer mais ele. Aqui, ó, não tem problema nenhum. Olha aí como eu já começo a perceber essa diferença. Olha aí. Vou fazer um terceiro e último agora, seguindo todos os mesmos passos, porém, para tentar chegar até o final e tentar representar os tons de cinzas que eu estou vendo ali, né, aqui nessa última representação. Deixa eu marcar. É um retângulo aqui em cima, o que é o preto bem absoluto. Aqui eu tenho um outro.
seria o quadrado branco. Aqui no meio tem esse aqui, o cinza, e aqui o mais intenso. Mesmo esquema, ó. Eu sei que existe um preto absoluto, então eu vou começar aqui bem escuro. Depois dele, percebam que essa é a ideia de ser gradual, né? De não fazer de uma única vez. Se eu souber que aqui é pretão, eu escurecer logo de vez. Aí não é legal você separar. É bom que você consiga perceber gradualmente, porque aos poucos vocês conseguem dosar. Assim, claro que vocês sabem que existe absolutamente um branco, que é o branco do papel, e existe o preto mais absoluto. Uma vez com esses dois já estabelecidos, tudo vai ficando mais fácil. Em todo esse desenho. Isso aqui é muito bom para quem gosta de fazer retrato, para quem gosta de desenhos realistas, trabalha com muita textura. Isso aqui é muito importante. Aqui o médio, cinza médio. E o cinza suave. Esse é um pouco mais o preto mesmo, né? Eu sei que esse aqui é bem preto. Então, fica mais confortável visualmente para mim ajustar os tons. Quando eu percebo esse tom aqui, ó, quando eu percebo essa intensidade, tá, aqui eu tenho um preto absoluto, né? Pronto, beleza. E aqui no meio eu sei que é o branco. Aqui embaixo eu já sei que é o cinza escuro. Então eu vou escurecer ele. Quero chegar ele ao ponto de ser tão intenso quanto o olha aí. Mas não passo a ser um preto total, mas ele é bem intenso. Esse aqui é um cinza médio. Ele tem que ficar numa graduação entre esse e esse. Tem que dosar a mão aqui, ó. Eu gosto desse exercício porque eu não estou denominando e nem dando nomes às áreas, né? Quando você começa a dizer o que é, quando você começa a tentar nomear o que você faz, na mente da gente é complicado. Você acaba meio que se perdendo, não consegue trabalhar os tons. Quando aqui eu tenho uma forma abstrata, e somente são formas retangulares, né? Formas aleatórias, geométricas retangulares, fica mais fácil de eu encontrar essas nuances, né? O que é esse cinza? É um pouco mais escuro. Esse daqui é um pouco mais. Olha aí, suavemente eu vou conseguindo chegar ao que seria esta representação. Aparentemente, galera, isso aqui é um exercício até bobo. É uma coisa boba. São só 5 formas suaves para se representar. Mas se vocês treinarem isso aqui, eu garanto que ajuda e muito quando vocês começarem a trabalhar o desenho de observação. Quando vocês forem desenhar qualquer coisa, né? Vocês forem observar para fazer e tentar trazer as texturas e nuances de tons de cinza de qualquer coisa que vocês vão representar. Isso aqui é muito importante. Olha aí. E aqui mais suave. Deixa eu acertar aqui. Pronto, seria basicamente isso aqui. Beleza? Treinem, faça isso aqui umas 2 ou 3 vezes. É muito bom. É um exercício, assim, é bastante interessante para quem quer melhorar na percepção do desenho artístico, né? Beleza? Vamos à aula. Deixa
esse desenho aqui do lado, não vou usar ele agora. Vamos à nossa aula sobre a volumetria, né? Por que eu fiz isso aí? Porque a gente está trabalhando com luz e sombra, é nada mais interessante do que um exercício à parte. Tá, na aula passada eu construí 6 formas cúbicas, não é isso? E trabalhei as 6 com a ausência e incidência de luz natural. Deixa eu ver se foi natural. Sim, luz natural. Vamos agora fazer a mesma coisa, só que trabalhando com luz artificial. Vou construir as formas sem necessidade, né? Já passamos por esse processo todo nas aulas anteriores. Eu agora só preciso representar aqui. Ó. Quero fazer um cubo acima do nível do olhar com 2 pontos de fuga. Então, eu só preciso pensar para onde vão as linhas e eu consigo entender como a construção vai acontecer de maneira, olha aí, de maneira bem precisa e correta, sem precisar usar a régua, sem precisar usar, né, aquela ideia, nível do olhar, simplesmente eu só vou representando. Aqui está acima do nível do olhar 2 pontos de fuga. Vou trabalhar aqui com 3 pontos de fuga entre o nível do olhar. Olha aí. Com isso. Olha. Fazer mais um. Usando um ponto de fuga só. Trabalhar um acima do nível do olhar, com um ponto de fuga. Quadrado. Imaginar o ponto de fuga abaixo do nível do olhar. Ou a peça acima do nível do olhar, né? O ponto de fuga então vem para baixo. Olha aí. Pode ser assim. E fazer aquela distorção que normalmente não fazemos, né? Que não é correto. Mas vou trabalhar aqui, não tem problema. E também desce. Ó, seria uma forma quadrada. Quadrada exato é isso. 2 peças. Trabalhar um aqui agora com 3 pontos de fuga acima do nível do olhar, né? Então vou imaginar, ó, já as linhas verticais subindo em direção a um ponto lá em cima. Olha aí, ó. Os pontos de fuga aqui para a direita e esquerda. E com isso aí, ó, eu consigo representar mais uma forma com 3 pontos de fuga. Vou fazer mais um agora com, sei lá, 3 pontos de fuga também, pode ser. Abaixo do nível do olhar. Então vamos lá, 3 pontos de fuga, como se estivesse abaixo do nível do olhar. Então essas linhas verticais já estão descendo, né? Aqui, ponto do lado direito, um ponto do lado esquerdo, aqui, distorção, para lá também. Então, já sei o que acontece, eu não preciso. É por isso que trabalhamos todos aqueles exercícios, porque precisávamos entender, né? Aparentemente, não sei, para alguns é maçante fazer vários exercícios, mas para mim eu penso o contrário. Quanto mais vocês treinarem, melhor será o entendimento, a capacidade de visualizar e representar fácil isso aqui, né? Então, 3, 5, mais um aqui. Vou trabalhar um ponto de fuga abaixo do nível do olhar.
dizer assim, abaixo do nível do olhar e praticamente no centro da forma, né? Ponto, praticamente no centro da forma geométrica. Tá, o que acontece aqui? Eu preciso entender que, assim, qual a ideia? A ideia é fazer com que vocês entendam o que acontece quando a luz toca num objeto desse. Se ficar fácil entender quando a luz toca num objeto desse e souber representar, vai conseguir associar para qualquer outra coisa, não tem dificuldade. Esse é o segredo do desenho, é entender o básico para fazer as coisas que são mais complexas. Tá? É por isso que eu faço sempre da maneira mais fácil, tudo mais fácil, a gente vai fazer sempre o mais fácil. Fica claro isso na mente da gente. A gente está trabalhando hoje então com luz artificial e no vácuo, ok? Por que eu estou trabalhando com a luz no vácuo? Porque eu quero que não tenha nada, eu quero que você não pense, porque claro, isso aqui não existe, né? Não vai para o vácuo colocar lá, vai para o espaço, colocar uma lanterna e um objeto, mas é porque pensando assim, a gente se resume somente em trabalhar o que acontece com a luz, a ausência e incidência dela no objeto. Então, vamos lá, luz artificial. O que é luz artificial? Luz artificial é toda luz que é fornecida através da eletricidade, que não seja natural. Qualquer tipo de lâmpada, qualquer tipo de luz, qualquer tipo de fonte de luz que não seja o sol é luz artificial, beleza? Luz de lanterna, luz de lâmpada, luz de poste, luz de corrente de LED, luz de, não sei, luz de qualquer coisa que vocês imaginarem que não seja o sol, será luz artificial. Fala em luz. Acender mais uma luz que estava só com uma luz. Talvez tenha melhorado um pouquinho mais, mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu preciso de luz artificial, vácuo. Eu preciso decidir primeiro aonde a luz toca no objeto. Vou trabalhar com dois objetos tocando na face. O que acontece com a luz artificial quando ela toca numa face dessa? Vamos supor que a luz artificial está tocando exatamente aqui no centro. Temos uma seta aqui direcionando exatamente o feixe de luz. Sabemos que a luz se propaga sentido radial, né? Lembra da esfera? Uma lâmpada aqui, ela se propaga, a luz se propaga retilinhamente, né? Sempre em linha reta, ela não curva. E em um caso como uma lâmpada dessa, ela sai daqui do centro e abre sentido radial, né? Para todos os lados. Aqui, tocou aqui no centro. Qual o ponto oposto a esse centro? É exatamente o centro do quadrado de trás, desse quadrado aqui atrás, ó. Então, nesse quadrado aqui atrás, eu sei que aquele é o ponto inicial de ausência de luz. Vou representar com a setinha aqui, ó. Mas é nesse ponto aqui, ó. Tá nesse ponto lá atrás. Não é aqui no vértice. É lá no ponto. Ausência de luz total. Então aqui, ó. Eu tenho um ponto oposto ao outro exatamente. Sei que esse ponto daqui é o ponto onde a luz toca inicialmente no objeto. Sei que aqui é onde a luz não toca de jeito nenhum. Só vai tocar se tivesse, né, a atmosfera, se tivesse qualquer outra coisa para rebater. E mesmo assim, talvez nem chegue lá. Mas nesse caso, não temos essa possibilidade. O que acontece com esse quadrado aqui atrás? Eu já sei que ele vai ficar totalmente escuro. Eu não vejo, mas eu sei que ele está escuro. Este é o segredo de entender o que vocês estão fazendo. Vocês conseguirem manipular como vocês acharem interessante. Então, se esse quadrado aqui está totalmente escuro, esse daqui está totalmente iluminado. Aí vamos lá. Como é luz artificial, a luz artificial ela se propaga sentido retilíneo, então ela sai daqui do centro e ela vai abrindo para todos os lados, ó. Ela vai abrindo, abrindo. Lembra do que eu falei sobre os tons de cinza? Você quer desenhar aqui algo que seja verde, claro, um exemplo? Você vai vir aqui, ó, eu vou trabalhar verde claro. Tudo ó, bem suave e eu estou determinando que esse tom de cinza aqui é um verde claro. Beleza? Beleza. Aí vamos lá. Qual a diferença de se iluminar um objeto com a luz artificial, a luz do sol? A luz do sol, eu realmente vou ver tudo como tons de verde claro, acabou. Só que se a luz artificial que você colocar aqui não for uma luz com muita intensidade, acontece que saindo do centro, saindo daqui, ó, em sentido radial, ó, como um círculo abrindo, tudo que está mais para as extremidades vai ficar um pouco mais escuro, porque essa luz artificial ela não vai conseguir chegar em toda a extremidade,
e aí você vai ter uma mudança de tonalidade, né? Você vai ter um degradê e você vai entender que essa luz ela não tem tanta intensidade para iluminar toda essa face. Tá claro isso aqui? Porque isso pode ser uma caixa pequena, pode ser uma caixa enorme, pode ser um balcão, um galpão, sei lá, de um container, e a luz aqui do poste não está conseguindo iluminar tudo. Então vocês têm que pensar nisso, é preciso entender e pensar sobre isso aí. Beleza? Esse era o tom verde, deixei assim. O que acontece com as laterais, nesse caso, que as peças estão sempre independentes, só existe luz, o objeto e o vácuo, nada mais. O que acontece aqui do lado, essa face, essa inferior, essa outra de trás superior, todas vão estar escuras como a face do fundo. Então eu venho aqui, ó, meu tom aqui. Na verdade aqui o tom é um preto, preto mesmo, né? Eu só não vou... Eu vou tentar fazer um preto aqui contido, mas é um preto. Não existe diferença. Se não tem nada para rebater. Se não tem atmosfera. Se não tem nenhum plano ou outro próximo, nenhuma dessas caixas estão próximas, o exercício é para imaginar uma de cada vez, somente o ponto de luz e a caixa. Isso vai acontecer. O que acontece se eu fizer a mesma coisa, eu vou fazer tocar nesta face daqui, ó, nessa face. Então a luz está tocando direto aqui nessa face, bem no centro da face. Qual oposto a esse ponto? Seria o centro da face posterior aqui, ó. Essa de trás. Então aqui eu já sei que é o ponto inicial de ausência de luz. É o centro desse quadrado aqui atrás. O que acontece com ele? Totalmente escuro. Eu vou escurecer ele todo. Imagine ele todo escuro, todo escuro. O que acontece com a face? Essa aqui lateral logo, ela recebe luz? Não. Por quê? Porque a luz passa direto. Ela ilumina toda essa face daqui, passa direto e não volta. Não tem nada para rebater. Então aqui eu sei que vai estar totalmente escuro. O que acontece com essa face frontal? Ela está recebendo luz. Que cor ela é? Vamos supor que ela seja branca. Eu não pensei na cor branca. Vamos supor que seja branca, eu não faço nada. Só que se essa luz aqui artificial não iluminar toda essa face, o que acontece? Esse branco ele vai começando a perder toda essa tonalidade. Eu começo a perceber um leve cinza ao redor dele. Bem ao redor, só próximo aos vértices. Bem suave. Se for uma luz fraca, né? É por isso que temos que pensar e raciocinar. Se for uma luz muito intensa, ilumina por completo, a peça era branca, eu não vejo nada, é o branco do papel e já foi. Beleza? Olha aí, centro bem branco e só ao redor que não vai estar. O que acontece com a face superior? Totalmente escura, a luz não volta, só que eu não vejo, mas eu sei que ela lá, ó, está totalmente escura. O que acontece com a face inferior? Também eu não vejo, mas sei que ela está tão intensa quanto essa lateral. O que acontece com a outra face lateral do outro lado? A mesma coisa, a luz não volta, totalmente preenchida, escura, a mesma coisa que o fundo. Fechou. Vamos lá, trabalhar com a luz agora tocando na aresta. Vamos supor que essa luz está tocando exatamente aqui, ó, nessa aresta frontal. Qual o oposto dessa aresta frontal? Essa aresta aqui de trás, ó. Então lá atrás existe um ponto inicial de ausência de luz. Ele se encontra exatamente no centro da aresta oposta, ó, lá atrás. O que acontece aí? Essa luz se propaga para os dois lados aqui na frente. Então tudo aqui está iluminado. Ó, vamos supor que seja uma caixa laranja. Então laranja para mim.
um laranja claro. Eu vou fazer um tom de cinza bem suave. Para mim aqui é um laranja. O que acontece com essa face inferior? Recebe luz? Não. Está tocando aqui na aresta, né? Está tocando no aresta, a luz se propaga assim, né? Vai lá abrindo. Só que ela passa aqui direto, não volta. Então aqui não recebe luz, totalmente escuro. Neste caso, nesta nossa suposição das peças flutuando num espaço sem nada para rebater, só o ponto de luz e a forma. O que acontece com a face superior também é a mesma coisa, não recebe luz. Eu vou escurecer mentalmente ela, porque eu não posso, ela está atrás. Mas eu sei que ela está totalmente escura. O que acontece com as duas aqui atrás? As duas também vão estar bem escuras, porque a luz não volta, né? Passou daqui, já foi, ela não volta, não tem como voltar. Então vão estar totalmente escuras também, todas essas duas faces do fundo. E se esse laranja aqui começar a perder essa intensidade de luz do centro, né? A luz está aqui no centro, à medida que ela vai saindo, se for uma peça grande, uma proporção comparada à proporção de luz menor, o que acontece vindo para o fundo aqui, ó, você tem uma tendência a deixar o laranja mais escuro do que o laranja aqui na frente. Mesma coisa. Ok? Vamos lá, aqui em cima. A mesma coisa. Quero trabalhar agora a luz tocando em qual aresta? Quero nessa aresta aqui, ó. Essa aresta aqui do fundo. Pronto. A luz está tocando naquela aresta lá no fundo. O que acontece? Eu sei que essa aresta aqui da frente está toda iluminada e essa daqui também, que ele abre assim. Qual o oposto a essa aresta? É essa aresta daqui, ó, de trás. Então, aqui neste ponto daqui, seria o ponto inicial de ausência de luz. Então, a partir daí, eu posso começar... E essa área aqui toda está escura? Sim, está, porque a luz não volta, não tem nada para rebater, então eu posso escurecer totalmente. Tanto esta face, quanto essa outra aqui do lado. Pronto. Escurecer um pouco. O que acontece com a face inferior? Ela recebe luz? Não, porque a luz está tocando naquela aresta lá atrás. Então, aqui é uma área que está abaixo do ponto de luz, né? Passa direto, os feixes não retornam, não voltam. Então, aqui embaixo eu também sei que está totalmente escuro. Percebam, é como se eu sei que essa forma está iluminada. Essa forma está iluminada? Sim, está iluminada. Está iluminada numa área em que eu não posso ver, mas está iluminada. É por isso que precisamos entender o que estamos fazendo. Beleza, galera? Esse entendimento é muito importante para todos nós artistas que gostamos de representar, de criar, de construir. Isso aqui é fundamental. Esse entendimento é fundamental. Acredita em mim, isso é fundamental. E é preciso. Ok? Vamos para a próxima. Trabalhar agora com a luz tocando no vértice. Vamos supor que essa luz está tocando aqui, vamos aqui, nesse vértice aqui, ó. Bem frontal, o vértice da frente. Aqui. Eu tenho aqui eu imaginando aqui, ó, na direção, um feixe de luz, exatamente em direção a esse centro. Tocando esse vértice. O que acontece? Qual o oposto a esse vértice? O oposto a esse vértice é esse daqui, ó. Imaginamos que tem um ponto inicial de ausência de luz neste vértice lá atrás.
Beleza? Deixa eu escurecer aqui. Tá, e o que acontece? A luz tocou aqui, então ela se propaga tanto para o lado de cima, quanto para uma lateral, quanto para outra lateral, porque a luz está tocando aqui, ó, bem no vértice. Ela abre em todas essas direções. E o que acontece com essas três faces? Essas três faces está iluminada, ela vai me representar o tom de cor que eu vejo aí. Qual a cor que está aqui? Não sei, vamos supor que seja azul. Vamos supor que seja um tom azul. Então, fazer um tom de cinza aqui, relativamente médio, suave. E eu quero que este tom seja o tom azul. Pronto. Se essa luz for uma luz muito intensa, pronto, para mim já tá beleza. Já representei os três tons, tá ótimo. Ó, muito intenso. Se não for, à medida do momento, à medida que esses feixes saem do centro e vão percorrendo para essas direções, o oposto a elas tem uma tendência a ficar um pouco mais escuro. Esse tom de azul, né? Que eu falei. Foi azul, foi verde? Azul. Esse tom de azul ele vai ficar um pouco mais intenso, saindo deste centro. Se caso for uma luz menos intensa para iluminar, necessário para iluminar essa estrutura do cubo. Beleza? Vamos para o último. Tocando no vértice, vamos imaginar que esteja tocando neste vértice daqui, ó. Nesse vértice, nesse aqui. Pronto, tá tocando nesse vértice aqui, ó. Ela está se propagando para essa direção. Aqui, ó. Feixe de luz inicialmente está batendo aí. Qual o oposto a esse ponto? O primeiro passo, logo saber disso daí, seria esse daqui, ó. O oposto é esse aqui. Então aqui é o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Então essa luz ela se propaga para essa direção, né? Tá tocando aqui em cima, tocando aqui, então ela se propaga para cá, para essa lateral aqui e para essa daqui de trás, que eu não vejo. Seria essa daqui, ué? Seria essa daqui, essa lateral e essa daqui. Então todas essas três eu posso fazer um tom suave, um tom médio. Pronto, se for uma luz que não é muito intensa, o oposto a essa face aqui, desse ponto inicial, seria esse canto lado de cá. Então ela poderia estar um pouquinho mais escura. Vamos supor que se fosse uma caixa vermelha, eu posso escurecer um pouco mais aqui para dar essa sensação de que a ideia do tom não está ficando totalmente iluminado, né? Está perdendo essa intensidade indo para o fundo. E o oposto, o que acontece com essa face daqui logo? Essa daqui do fundo, ela recebe luz? Não. A luz não volta, não tem como, né, fazer curva, então eu já sei que essa área aqui está totalmente escura. Eu vou escurecer ela toda. O que acontece com essa face daqui do lado de cá? Ela também está oposta a essa daqui, né, da lateral do lado de cá, essa daqui. O que acontece com ela? Totalmente escura. Eu vejo não, mas eu sei que ela aqui, ó, é totalmente escura lá atrás. E o que acontece com a face inferior, né, que também está oposta a essa daqui de cima?
também não, como a luz não volta, não tem curva, não tem nada para rebater, totalmente escura. Eu não vejo, mas eu sei que ela está. Então, galera, esses são os exercícios de hoje. É simplesmente para fazer com que todos vocês consigam entender, internalizar o que acontece quando um ponto de luz, pode ser ele natural ou artificial, toca em um elemento como esse elemento aqui, que seria uma forma básica, mas logo nós vamos ver o que acontece quando você transforma essa forma básica em uma outra coisa que a gente já fez, né? Mas a gente fez alguns outros exercícios logo no início das aulas, só que eu não sombreava nada, né? O legal agora é a gente pensar numa peça, em algo que a gente vai fazer e tentar finalizar tudo, mas calma, vamos chegar lá. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Cheiro e até a próxima. Valeu!